Bem-vindos a mais uma história. Sente-se confortavelmente e vamos começar. Há histórias que nascem sob o sol de um destino traçado. Narrativas onde o protagonista é apenas uma peça de xadrez movida pela mão pesada da tradição. Mas há momentos em que o tabuleiro é virado e o jogo começa de novo, sem regras, sem fronteiras. Esta é a história de Amir Demir, um homem que possuía tudo exceto a si mesmo, e de Helena Murrow, a mulher que o ensinou que a liberdade não se encontra em mapas, mas na profundidade de um olhar, no coração quente de Istambul, onde o Oriente encontra o Ocidente e o dever se choca com o desejo proibido. Antes de começarmos, contem nos comentários de qual cidade está assistindo e, se quiserem, quais histórias gostariam de ouvir. Um fazendeiro encontrando o amor, um CEO que se apaixona, um romance no deserto. Não esqueçam de deixar o like também e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias novas e emocionantes. Agora, sem mais delongas, vamos continuar essa história. Amir Demir, aos 32 anos, não era um homem. Era uma instituição esculpida em pedra e regras. O herdeiro perfeito que herdara não apenas o império de hotéis e o ouro líquido do azeite, mas também o sofrimento de séculos de disciplina e expectativas ocultas. Seu mundo era feito de cálculos silenciosos, cada passo medido para preservar a imagem perfeita. Ele havia sido criado para uma frieza controlada, ensinado que o amor era um luxo perigoso, uma fraqueza que ameaçava a estrutura gigante da família Demir. No entanto, sob essa fachada de pedra, o terno bem cortado, o olhar frio e firme, fervia o conflito mais antigo da humanidade, o desejo de ser livre. Ele estava exausto de ser forte, de carregar o peso de um legado que parecia mais uma prisão. Ele se sentia como a Zeytin Aslar, as oliveiras antigas de sua propriedade em Izmir. Eram árvores retorcidas pelo tempo, com troncos grossos que gritavam séculos de resistência, muito produtivas, fornecedoras do sustento da família, do azeite que era sua vida, mas presas no lugar. Estavam enraizadas no solo que as alimentava e as definia, presas ao destino de serem provedoras, incapazes de se moverem em busca do próprio sol. A ideia era um chicote mental, pois ele percebeu que a diferença entre a árvore antiga e ele era apenas a velocidade da tortura. Aos 10 anos, ele tentou arrancar uma raiz pequena de uma oliveira jovem, na crença infantil de que estava libertando-a para que crescesse mais livremente, sem as amarras invisíveis do solo. Era um dia de calor sufocante, o ar parado sobre os campos secos de Izmir, e a única testemunha de sua rebeldia eram os cães de guarda e o capataz da colheita, que desviou o olhar com a cautela de quem não interfere no drama da família Demir. Amir, com as mãos sujas de terra vermelha, puxava a raiz teimosa, sentindo a adrenalina da desobediência. Seu pai, Ibrahim Demir, o encontrou ali, à sombra do patriarca, cobrindo-o como um eclipse. A repreensão foi calma, mas devastadora. "O que você está fazendo, Amir? Você não liberta nada. Você destrói", disse Ibrahim, segurando uma pequena raiz danificada, quase a beijando antes de enterrá-la novamente. Essa raiz era a âncora dela contra o vento mais forte. As raízes são nossa força, filho. Elas são o único elo com quem fomos. Sem elas, somos nada, apenas folhas ao vento. Mais tarde naquele dia, durante uma colheita, sob o peso dourado do sol potente, enquanto o cheiro denso e amargo do azeite recém-prensado flutuava no ar, Ibrahim continuou a lição, forçando Amir a observar o trabalho lento e antigo. "Veja este azeite, Amir. Ele é ouro líquido. Ele nutre, ele cura, ele é a identidade desta família. Ele só existe porque estas árvores se recusaram a sair do lugar. Ele só existe porque a tradição manda que façamos exatamente o que nossas avós fizeram, e suas avós antes delas. A honra, meu filho, não está no luxo, mas na permanência. Você nasce aqui, você morre aqui. Você não tem o direito de desejar o que é passageiro ou estrangeiro. Seu casamento não será por amor, será por bases. Você escolhe alianças, não paixões. É fácil construir um legado inquebrável.
Isso exige a disciplina de uma oliveira que se recusa a ser movida. Aceite seu destino, Amir. Essa lição ecoava agora, aos 32 anos, no 29º andar de sua sede em Istambul. O vidro do escritório refletia a vastidão azul e cinza do Bósforo, um espelho da divisão entre o continente que ele representava e o mundo livre que ele temia. Na mesa de mogno, ele negociava uma fusão com investidores holandeses, que viam o azeite Demir apenas como um balanço financeiro, tentando arrancar mais um pedaço de seu solo. O ar-condicionado era frio, mas o cheiro leve e persistente do azeite da nova safra, trazido para avaliação, era um lembrete da prisão dourada que ele habitava. Seu turco formal alternando para um inglês fluente, a mente trabalhando em 3 níveis de estratégia. Ele ganhou a negociação, claro, ele sempre ganhava. Mas, ao final do dia, enquanto a metrópole explodia em luzes lá embaixo, e ele olhava para o vasto horizonte, ele sentia a solidão perfurando o terno caro como agulhas de gelo. Para que serve este império? Eu o construo, eu o protejo, mas não há um único canto nesta vastidão que seja realmente meu. Eu sou o sustentáculo, o tronco que sustenta o mundo, mas estou vazio por dentro. Sou apenas um boneco de honra, e a honra é uma amante cruel que exige que eu mate toda a chance de felicidade. Ele desejava, com uma intensidade vergonhosa, que um único fio de vento forte viesse e levasse tudo para longe, permitindo-lhe colapsar sem culpa. A milhares de quilômetros de distância, no caos cinzento e romântico da costa francesa, Helena Murrow perseguia a desordem. Ela não buscava a beleza na perfeição, mas na erosão, na forma como a água do mar batia nas rochas, transformando o imutável em arte. Sua câmera, uma extensão de seu olhar sensível, capturava a turbulência, a luta da luz contra as nuvens. Helena era o oposto de Amir, livre por necessidade, com um espírito selvagem moldado pela dor. Ela havia fugido de um relacionamento anterior que a havia sufocado, reduzido a uma sombra, e agora o trauma daquela perda recente tornava-a hesitante em se enraizar novamente. Ela buscava o movimento constante, a mudança sempre. O mundo, para Helena, era uma tela grande a ser explorada e sentida, um ato contínuo de cura. Ela precisava sentir o chão vibrar, porque o chão firme, para ela, tinha cheiro de prisão. Amir estava no centro de Bodrum, no lugar com ar-condicionado e sem barulho do futuro resort, tentando salvar uma crise de relações públicas que ameaçava manchar a herança de seu nome. O cheiro forte do azeite Demir, que ele carregava como uma segunda pele de deveres, misturava-se ao cheiro limpo do mármore polido e ao perfume caro do tabaco que ele evitava. Ele estava inclinado sobre gráficos de lucros, o controle total, a única coisa que o mantinha firme quando ela surgiu. Não como uma visitante, mas como uma tempestade que derrubou a porta de aço trancada há anos em seu coração. Helena Murrow, 27 anos. Uma alma estrangeira, caótica e livre, que parecia carregar o sol do Mediterrâneo e a salinidade crua do Atlântico. Câmera em punho invadindo o espaço dos executivos como se fosse dela. Ela era o exemplo vivo de tudo que Amir havia sido treinado para temer. A falta de controle, a paixão sem limites, o olhar curioso que parecia fazer um buraco na espessura de seus deveres. Os cabelos castanhos dela voavam desordenadamente contra o vento salgado que entrava pela porta de serviço, e seu olhar, de um verde profundo e perigoso, fixou-se nele como um raio-x. Ela não parou no limite da mesa de reuniões. Ela o cruzou com passos firmes. "Senhor Demir", ela começou, a voz cheia de urgência que soava mais como uma declaração do que um pedido. "Precisamos falar sobre os pescadores locais." O perfume dela, jasmim selvagem e algo cítrico, uma fragrância sem nome que desafiava a ordem, misturou-se ao ar pesado de ambição. Amir sentiu um calor inesperado subir pelo pescoço, quebrando a frieza que era sua proteção. "Eu não posso deixar ela entrar assim", pensou, seu pensamento interno um grito de pânico escondido. "Ela é uma coisa que quebra o sistema que meu pai levou 50 anos para construir. Ela vê demais." Ele cruzou os braços sobre o peito, uma barreira de tecido caro e disciplina.
Você está invadindo propriedade privada, senhorita Monroe. Ele respondeu, sua voz feita para soar como gelo cortante. O que você vê como drama e histórias é, na verdade, progresso econômico necessário. Este projeto não é um capricho moral. É uma entrada verificável de 50 milhões de liras na economia local. Os empregos permanentes que oferecem superam em 3-1 a mão de obra sazonal da pesca. Não se trata de falta de humanidade, mas de planejamento preciso. São números que garantem o futuro, não sentimentos passageiros. Helena não recuou. Ao contrário, deu um passo à frente, reduzindo a distância normal para qualquer conversa profissional para quase nada. Seus olhos verdes não se desviaram, e Amir viu, com uma surpresa forte, a dor real por trás de sua força. A determinação de alguém que perdeu o suficiente para valorizar o que não tem preço. Cálculo, sim. E o custo humano? A palavra saiu de seus lábios com desdém. Você consegue colocar números no desespero de uma vida inteira destruída? Eu passei a manhã na Enseada do Sol. Eu falei com ele, Sr. Demir, conheci Ahmed. A família dele pesca pargos e dourados ali há 150 anos. O relatório de impacto ambiental, que sua equipe classificou como pequeno em relação à área de reprodução, não menciona que a zona de desova dos Bluefin está sendo sufocada pelo sedimento e pelos assentamentos temporários do aterro. O progresso de vocês custa a eles. Não são 3-1 em um balanço. São 100 famílias que perderão sua identidade cultural por causa de uma piscina infinita e um spa de luxo. Você chama isso de legado, quando é apenas ganância vestida de terno caro. Amir sentiu o ar entre eles ficar denso, carregado de uma eletricidade quase palpável. Ele viu os executivos e advogados sentados ao redor da mesa, imóveis, observando como se assistissem a um jogo de tênis onde ele estava perdendo todos os pontos. Ele podia sentir a tensão deles, o medo de que uma estrangeira mostrasse a fraqueza do império. Ahmed. O nome fez um buraco em sua proteção. Amir odiava o cheiro de sentimentalismo, mas Helena tinha razão sobre os sedimentos. Era o erro que ele notara na revisão da manhã. Um ponto que ele planejava esconder com a força do contrato. O erro de engenharia o lembrou do fracasso de 2017, quando seu pai, em sua arrogância cega, quase perdeu a licença por poluição no Bósforo. Amir passou 6 meses limpando o nome Demir, sufocando uma crise com milhões e silêncio. Ele jurou que nunca mais seria pego desprevenido, mas aqui estava ela, uma mulher francesa com uma câmera e a verdade crua invadindo seu abrigo. E você, fotógrafa? Ele sibilou, forçando um tom de desprezo. Acha que uma lente barata e seu romantismo sobre a pobreza mudam o mundo? Você viaja, coleta histórias bonitas e se sente satisfeita. O ativismo de turista é fácil. Você denuncia, ganha seu artigo e depois pode ir embora para Paris quando o problema começar a cheirar mal. Nós ficamos. Nós sustentamos este país. A troca de argumentos subia a um nível que ameaçava a frieza da sala. Foi então que um dos assistentes, vendo a necessidade de uma pausa para reorganizar a reunião, tossiu. Senhor Demir, senhorita Monroe, uma pausa para o café conforme planejado. Amir aceitou a interrupção como um intervalo temporário. Eles se moveram para a estação de bebidas improvisada, a tensão entre eles quase visível, a centímetros um do outro. Helena ignorou a cafeteira industrial e o café europeu, pedindo um chá verde orgânico, simples e sem açúcar. Amir, por instinto, pegou uma pequena xícara de porcelana, enchendo-a com o café turco que era escuro, denso e forte, quase uma lama energética. O contraste entre suas escolhas era um reflexo de seus mundos. Ela, leveza, movimento e limpeza. Ele, peso, dever e a amargura da disciplina. O chá verde é para manter a cabeça limpa, ela explicou sem encará-lo. A voz agora um sussurro rouco, perigosamente íntimo. O café turco é para manter a realidade palpável, senhorita Monroe. Amir retrucou, o sabor forte e terroso do líquido inundando sua boca. Eu não posso me dar ao luxo da clareza romântica. Eu lido com o que é. E o que é exatamente, Amir? Ela disse, virando-se para ele. Ela soltou uma risada baixa, rouca e provocante, um som que vibrou no ar e o desarmou por um momento. Então,
ela fez o ato mais transgressor, o que cortou toda a etiqueta social turca que ele prezava. Estendeu a mão e tocou levemente a manga de seu terno sob medida. Era um toque rápido, tecido contra tecido, mas incrivelmente íntimo, que enviou um choque frio e quente através dele, uma quebra de regras deliciosa. "E você, Amir Demir?" ela sussurrou, a familiaridade de seu primeiro nome em seus lábios queimando-o como azeite quente. "Você é um prisioneiro em uma torre de marfim dourada, cego para o caos que insiste em chamar de ordem. Você vê apenas o dever à honra do sobrenome, mas eu vejo o homem sufocando sob a armadura pesada de seu pai. Qual de nós é o verdadeiro turista aqui? Eu que busco a vida ou você que a nega, escondendo-se atrás de equilíbrios?" O toque dela, um mero tecido contra tecido, e a profundidade da acusação atingiram-no com uma precisão cirúrgica. "Não toque, não é seu. Não toque naquilo que não te pertence, Amir. É proibido." A voz de seu tio, há 24 anos, ecoou em sua memória. O toque proibido. Aos 8 anos, ele estendeu a mão para a caixa de fósforos dourada de seu pai, um símbolo de poder que não lhe era permitido. O tapa no pulso doeu por dias, ensinando-lhe o preço de atravessar limites. O toque de Helena não era uma tapa, era uma carícia leve e ainda assim quebrava o mesmo código. Ele notou uma pulsação rápida em seu pescoço exposto, uma vulnerabilidade que ela mostrava sem medo e que despertou nele uma necessidade forte. Ele sentiu a urgência de quebrar seu próprio silêncio, de despedaçar a máscara de polidez. Ele não viu apenas uma invasora. Viu a primeira rachadura em seu próprio controle. A ameaça real não era o perigo das relações públicas. Era o desejo súbito e brutal de quebrar a fachada, de encurtar a distância, para provar a ela que havia, de fato, um homem sob o peso das tradições Demir. Um homem que poderia ser tão caótico e livre quanto ela. Ele precisava ver além da acusação para que ela pudesse ver a prisão na qual ele vivia. O choque de placas tectônicas havia começado, e Amir sabia, com terror e emoção, que ele não queria mais que a terra parasse de tremer. Ele engoliu o café amargo e, pela primeira vez em anos, sentiu algo além do dever. O sabor selvagem da rebeldia. Amir não conseguiu dormir. Ele foi devorado. A varanda do hotel, o lugar sagrado de mármore e silêncio, tornou-se sua prisão pessoal. Ele parou na balaustrada, os dedos apertando o ferro frio enquanto a escuridão do mar Egeu, uma seda negra manchada pela lua cheia, refletia a tormenta em sua mente. Ele começou a caminhar de um lado para o outro, seus sapatos de couro polido ecoando suavemente no piso, um ritmo militar que tentava impor ordem ao caos que crescia em seu peito. O ar salgado era pesado, mas não o suficiente para limpar o veneno da dúvida. Um longo e doloroso fluxo de pensamentos internos se desenvolveu em sua mente, a voz de seu pai misturando-se à sua própria crítica. Quem é essa mulher? Helena Murrow. Um nome estrangeiro, uma brisa que não tem lugar nos livros de contas da família Demir. Uma artista, sim, uma pessoa que vive de perguntas impertinentes em um mundo que me exige respostas definitivas, gravadas em pedra e cobertas de ouro. Ela é perigo concentrado, o óleo na água sagrada da minha vida. Meu pai a veria não como uma mulher, mas como uma maldição, uma doença que ameaça a essência de nosso nome, a estabilidade de um legado construído ao longo de séculos de disciplina fria. A ameaça não é apenas a paixão, é a destruição do destino traçado. O acordo selado há décadas com os Aksoy, Shahrika, com seus olhos escuros e sorriso calculado, era a escolha lógica, uma união que uniria dois impérios, exatamente como meu pai planejou. Eu me lembrei de um jantar recente onde ela discutiu a união de negócios com a frieza de um general, e ao pensar nela, senti apenas o peso confortável da certeza, o vazio de uma troca. Não havia fogo que Helena acendesse, apenas a garantia de um futuro sem falhas. Shahrika representa o equilíbrio, o cimento que solidificará o legado de Demir por mais um século de glória. Helena é a queda, o tremor de terra que faz ruir não apenas o casamento, mas o meu próprio pilar de dever. Minha vida foi construída como as montanhas da Capadócia, dura, imutável, moldada pelo dever.
Shahika é uma necessidade de fortaleza. Helena é o vento quente do deserto, que move a areia e muda a paisagem em um instante, prometendo liberdade, mas garantindo a perda de tudo que é sólido. Nos versos da poesia otomana que aprendi na infância, o amor proibido era sempre descrito como uma loucura sagrada, um veneno que prometia o paraíso. Fui treinado para valorizar a ordem de Suleiman, não o calor do poeta errante. O contraste o atingiu com a força de uma onda gelada, fazendo-o parar de repente na beira da balaustrada. Ele se lembrou da última viagem de negócios a Singapura, uma noite em um hotel moderno, no topo do mundo corporativo. Estava no auge do poder, fechando um contrato grande, mas sentia-se mais vazio do que o tanque vazio de um palácio abandonado. Naquela noite, ele desejou ter alguém para compartilhar o sucesso, e o desejo não era de um parceiro de negócios, mas de uma alma que pudesse ver através do mármore de sua armadura. Helena, sem esforço, preenchia esse vazio com sua simples presença, com o riso que quebrava o silêncio respeitoso de seu mundo. O pânico silencioso o forçou a agir. Ele pegou o celular, a tela brilhando como um insulto à escuridão que buscava engoli-lo. Um número. Hakan. Um primo distante, o único que entendia o peso da coroa de Emir sem jamais invejá-la. Hakan, disse Amir, a voz rouca, quase um sussurro para não quebrar o silêncio solene da noite. Preciso de um momento seu. Não. Nada sobre o porto. Ele hesitou, o nome Shahika preso na garganta como uma pedra. É sobre o acordo, o casamento. Não sei se consigo fazê-lo. Não sinto a conexão. Sinto apenas a pressão de um século de obrigações. Hakan, do outro lado, ofereceu conselhos práticos sobre honra e alianças estratégicas, mas Amir mal ouvia. O que ele sentia não era falta de honra, era a ausência assustadora de vida. Ele encerrou a ligação de repente, sentindo-se um covarde por não ter dito o nome de Helena, por ter reduzido seu tormento pessoal a uma simples dúvida de negócios. Eu deveria banir esses pensamentos, fazendo-a desaparecer da minha vida, com a mesma eficiência precisa que lido com a concorrência no mercado de exportação. Mas por quê? Ao pensar nessa limpeza organizada, sinto um vazio imenso que nem todos os barris de azeite dourado do mundo, nem todo o poder de Istambul poderiam preencher. Eu passei minha vida inteira fugindo do toque suave, do não planejado, da falha humana e agora essa fotógrafa me oferece o caos como se fosse a única segurança possível. Meu treinamento me moldou para ser um caçador impecável, frio e eficiente. Mas agora, ao pensar em enfrentá-la, eu me sinto a presa. E a cilada não é feita de aço ou deveres financeiros. É feita da simples, assustadora possibilidade de sentir algo que não seja apenas o peso insuportável do meu sobrenome. Ela me viu. Ela realmente me viu. Não os ternos caros, não o herdeiro de Emir, não o sucessor treinado. Ela viu o homem cansado de fingir, o prisioneiro atrás das muralhas de mármore. E isso é mais assustador do que a falência, mais destrutivo do que a raiva do meu pai. É a revelação de que eu estive morto por 32 anos. Helena não está me oferecendo amor. Ela está me oferecendo renascimento. E o renascimento, eu sei, é a forma mais dolorosa de destruição que meu mundo pode conhecer. Eu devo bani-la. Eu preciso enterrar a memória de seus olhos debaixo das regras e do mármore frio do meu dever. E enquanto ele murmurava a frase repetida do sacrifício, uma parte de seu ser já estava ansiosa pelo próximo encontro. A destruição foi feita. O renascimento esperava pela manhã, apesar de todas as montanhas de mármore que ele havia construído. A atração, no entanto, era uma força que desafiava as regras sociais do seu mundo, funcionando como uma lei da gravidade que ele, Amir Demir, o homem de regras e concreto, não poderia negar. No começo, eles se encontraram sob uma desculpa planejada de discutir as fotos de Helena, o que ele chamou de forma irônica de diminuir o dano à sua imagem. Mas logo esses encontros viraram viagens secretas pela verdadeira Istambul, longe dos salões de mármore polido e dos olhares sempre atentos de seus seguidores, e, mais importante, de seu pai.
Helena era a chave para uma porta que Amir nunca soube que estava fechada. Ela o levava a ruas onde o tempo parecia parado, a mercados de especiarias onde a vida pulsava desorganizada e colorida, um caos que contrastava fortemente com a ordem perfeita de seu escritório na Torre Demir. Ela o forçou a ver o mundo através de sua lente, sem julgamentos e expectativas. Ele, pela primeira vez desde que vestiu a armadura de heranças, permitiu-se não apenas olhar, mas sentir. Em uma rua estreita no coração pulsante do grande bazar, a luz fraca da tarde passando entre tecidos suspensos. O ar era denso com cheiro de couro, açafrão e cominho. Uma névoa de cheiros que oprimia a disciplina de Amir. Ele estava tenso, incomodado pela proximidade da multidão, a ansiedade habitual apertando seu peito. Helena notou, o sorriso dela virando um desafio silencioso que prometia uma recompensa. Ela o tirou da sombra pela mão, seus dedos finos e surpreendentemente fortes, entrelaçados nos dele, que eram calejados por anos de apertos de mão formais e canetas caras. Veja isso, Amir, ela sussurrou puxando-o para a frente de uma barraca onde um velho artesão batia cobre. Não o ouro nem a lã, mas as pessoas. A força em suas mãos, a história em cada ruga. É o que realmente tem valor. O valor é o que sobrevive ao tempo, não o que brilha mais. O calor de sua pele era um choque elétrico contra o isolamento que ele mantinha. O caos colorido e a mistura de vozes árabes, turcas e persas ao redor se fundiram em um único som, e nesse som ele ouviu algo novo. A risada verdadeira que havia sido enterrada sob o peso de anos de dever. Enquanto passavam por uma viela escura cheia de joalheiros, Helena parou fascinada por um expositor simples. Era um pequeno medalhão de prata envelhecida, simples, gravado com um padrão floral que parecia ter sobrevivido a séculos de impérios. Não era luxuoso, era honesto. Um impulso novo e perigoso tomou conta de Amir. Ele dispensou a negociação, pagou o preço pedido pelo velho vendedor com uma rapidez que chocaria seu pai, e colocou a prata fria na palma da mão de Helena. Este metal, ele sussurrou, ignorando as regras. Não pode ser rastreado, não tem o peso do nome Demir. É só um presente. Helena piscou os olhos, o choque misturando-se com a ternura. Amir, você é o homem que compra empresas, não joias nas ruas. Você me faz esquecer o que sou, ele confessou, a voz rouca, quase uma sugestão perdida no barulho. Ele aproximou-se dela, a centímetros de distância. Ele podia sentir o cheiro de incenso em suas roupas e o perfume levemente cítrico em seu pescoço. O mundo deles era proibido, mas ali, entre tapetes persas e joias antigas, eles eram apenas um homem e uma mulher. Dias depois, a necessidade de abrigo tornou-se essencial. Eles retornaram a um café escondido em um pequeno parque perto de Eminônio, um oásis verde onde os gatos de rua brigavam por migalhas, e o riso era alto e sem formalidades. Helena insistiu em provar o baklava mais pegajoso e doce possível. Amira observou lamber o mel dos dedos, os olhos fechados em puro prazer, e sentiu uma pontada de inveja pela simplicidade de sua alegria. Eu não rio. Eu sorrio para fotógrafos. Eu aceno para investidores. Eu nunca mais ri assim, com o corpo relaxado e o prazer físico de um doce na boca. A descoberta o atingiu com a força de uma revelação. Ela havia libertado seu humor, que era, ironicamente, a última coisa que ele esperava de uma mulher. Você tem medo de se sujar, não é? Ela disse, divertida, estendendo um pedaço de massa folhada encharcada em xarope de rosas. Amir pegou, forçando-se a ignorar a textura grudenta, e, em vez disso, concentrou-se no gosto da liberdade. O beijo foi tímido no início, um toque leve com sabor de mel e pistache, mas logo se aprofundou na pressão de quem está matando uma sede antiga. Suas mãos subiram por seu pescoço, o abraço firme, a boca dela exigindo uma verdade que ele só podia dar naquele silêncio particular. Era um beijo de presença total, um contraste forte com a vida de falta que ele levava. Naquela noite, ela o levou para a ponte de Gálata. A cidade dormia, mas o Bósforo estava acordado, refletindo milhões de estrelas elétricas. O vento frio tocava a pele,
mas eles estavam aquecidos, ombro a ombro, olhando para a forma da torre da donzela, silenciosa e imponente como um segredo guardado. É por isso que amo Istambul, disse Helena com voz cheia de tristeza suave. É a cidade dos e se. E se a Europa pudesse entender a Ásia? E se o passado pudesse conviver com o futuro? Eu carrego essa pergunta, Amir. E se eu pudesse viajar para os cantos do mapa, encontrar lugares onde o dinheiro não estraga as histórias, e criar um novo lar? Não um lar de concreto, mas um de propósito. Ela se virou, uma vulnerabilidade aparecendo por trás da determinação. Eu tive um amor que me roubou a voz. Por isso tenho medo, Amir. Medo de ser controlada de novo, de que me peçam para diminuir a luz para caber em suas caixas. Amir a puxou para perto, abraçando-a para protegê-la do vento e da fragilidade de seu passado. Ele pensou em sua própria fuga, não em fotografar o mundo, mas em cuidar de uma pequena fazenda de azeitonas na costa do Egeu, a centenas de quilômetros de Istambul, onde ele seria apenas Amir, o fazendeiro, e não o herdeiro Demir. O mero pensamento era rebelde. Você é a minha cidade dos e se, Helena. Ele respirou fundo, o momento perfeito para a confissão que estava sufocando-o. Ele tentou adiar, mas Helena o interrompeu, seu olhar penetrante. Há algo mais pesado que o azeite nas suas palavras, Amir. Eu vejo a tensão em sua mandíbula. Você fala de seu mapa traçado, como se houvesse uma página que me proibiram de ler. O que você está me escondendo? A pressão gentil, porém firme, a última exigência de honestidade, fez a hesitação cair. Minha vida é um mapa traçado há 30 anos. Eu sou o último elo em uma corrente de honra e azeite. Há uma noiva me esperando, um acordo que garante o futuro do império. Ele falou as palavras como se fossem venenosas. Ele mal conseguiu dizer o nome da mulher, que era apenas um rosto em fotos formais e um símbolo de aliança de mercado. É por isso que eu deveria ter ficado longe de você. Você é a liberdade que eu não tenho permissão de desejar, a ruína que meu pai previu. Helena não recuou, nem mostrou ciúmes. Ela o olhou com a calma dura de alguém que entende a natureza das correntes. É por isso que você não pode ir embora agora, ela respondeu, tocando a têmpora dele. Você está tão focado na história de sua família que esqueceu de escrever a sua. Eu entendo as correntes, Amir. Eu tive medo de que o amor significasse ser controlada de novo, ser apagada. Mas você não tenta me prender. Você me pede para ficar e me mostra que posso ser ainda mais eu mesma. A vulnerabilidade dela cortou a última barreira de sua disciplina. Ele a beijou sob o céu frio, um beijo que não era mais sobre descoberta, mas sobre a perigosa e gloriosa promessa de desobediência. Ele estava apaixonado por uma estrangeira, uma visionária que não o via como o herdeiro Demir, mas como Amir, o homem que ria descontroladamente no meio de um bazar. Ele sabia que cada minuto roubado era uma traição ao legado de sua família, um passo mais perto da tempestade que se formava. Mas enquanto sentia a batida do coração dela contra o seu e o eco de seu próprio riso na memória recente do parque, ele decidiu que a possibilidade de perder tudo era um preço pequeno. Se tivesse que queimar, preferiria fazê-lo com as mãos dela em chamas nas suas. Eles eram dois continentes se chocando, e o terremoto seria iminente, que viesse a cair. Ele estaria livre. Helena carregava a própria proteção, criada na dor de um relacionamento passado, que havia sido seco e vazio, onde o amor se confundiu com posse, controle e a lenta erosão de sua identidade. Seus pensamentos internos eram um campo de batalha quente entre a atração forte que a puxava para Amir e o medo gelado de se perder novamente nas formas de um homem poderoso. Eu jurei ao vento e ao mar da costa francesa que nunca mais entregaria as rédeas da minha vida, nem a chave da minha voz, a um homem que usa o poder como respiração. E o que é Amir Demir senão o pico desse poder? Ele veste a tradição como uma armadura criada em séculos de expectativa, uma proteção de seda e aço que assusta. Se eu o amo, serei engolida não apenas por ele pela intensidade silenciosa de sua presença, mas por uma herança que é maior do que nós dois,
por uma cultura que exige a ordem feminina, ao dever patriarcal e ao silêncio. Meu coração, que acabou de escapar da prisão de um amor destrutivo, era um pássaro machucado, e este homem, por mais belo e atormentado que fosse, representava a prisão mais dourada que eu já havia visto. E por isso, resisti. Minha mente era uma fortaleza, mas meu corpo era um traidor sem escrúpulos. Quando ele se moveu na sombra daquele terraço e senti o calor de sua mão firmemente pousada em minha cintura, foi um choque elétrico, um convite silencioso que minha pele, desesperadamente carente de um toque honesto, ansiava aceitar. Mas o toque de Amir acionou o gatilho. O ar se tornou denso com o cheiro de lavanda e o sussurro gelado da memória de Jacques. Jacques nunca me tocou para confortar. Ele me tocou para marcar território. Lembro-me daquele olhar possessivo que cobria cada centímetro meu como um manto de jade, pesado e sufocante, silenciando minhas ambições e ridicularizando minha arte. Você não precisa disso, Helena. Você me tem. O que mais importa? O amor de Jacques era um controle lento que esmagou meus ossos até que eu quase não pudesse me mover. Lembro-me da noite da minha primeira grande exposição em Paris. O som dos aplausos era distante, abafado pelo rugido baixo de Jacques ao meu lado, enquanto eu tentava explicar o detalhe das minhas fotos de refugiados nos Balcãs. Ele estava perfeito em seu terno preto, os olhos fixos, não na minha obra, mas na forma como os outros homens me olhavam. Uma bela perda de tempo, ele sibilou, puxando meu braço com uma firmeza que prometia dor. A sua arte só serve para mostrar o quão importante é o sofrimento, quando você tem a sorte de estar comigo. Deixe os outros, Helena. Eles não entendem o que é realmente importante. Ele não estava criticando meu estilo, estava destruindo minha bússola moral, rindo secamente enquanto me forçava a beber mais champanhe, como se a embriaguez fosse o único refúgio permitido para uma alma criativa. Sua mão em minha nuca não era carinho. Era um peso opressivo, garantindo que eu não pudesse erguer a cabeça por muito tempo. O medo de que a força de Amir pudesse, mesmo que sem intenção, replicar essa sufocação, era um nó na garganta, um aviso visceral que me impedia de respirar fundo na sua presença. Tive que me afastar daquele terraço mais tarde, buscar a escuridão caótica das ruas de Istambul para me alinhar. Eu me movi pelas vielas de Balat, o cheiro de especiarias misturado ao mofo das construções antigas, a câmera Nikon erguida como um escudo. Ali, em meio ao frenesi das cores desbotadas e dos gritos distantes dos vendedores, eu tentava capturar a beleza que resistia ao tempo e à destruição. Eu precisava desse lembrete. Que eu era Helena, uma observadora, uma contadora de histórias, e não uma propriedade de alguém. Eu ajustei o foco na fachada de uma casa azul turquesa rachada pelo sol. Se eu me entregar a Amir, essa será a rachadura na minha própria fundação, pensei. Eu o amo, mas posso amar e ainda ser eu? Posso sobreviver à gravidade do seu mundo? Meu espírito independente não era apenas uma característica, era uma cicatriz de sobrevivência. Perder meu olhar, perder minha lente, seria a morte que Jacques quase me infligiu, a morte da minha identidade. Mas então voltei ao toque de Amir no presente. A diferença não estava na força, mas na intenção. O toque de Jacques era frio, invasivo, sempre me movendo para onde ele queria que eu estivesse. O toque de Amir na minha cintura era caloroso, quase respeitoso. Uma âncora gentil que parecia dizer: eu sei o quão fácil é cair, mas eu estou aqui para que você não caia sozinha. Eu fechei os olhos e permiti a memória de um momento anterior fluir. Quando ele mostrou as fotos que tirei do grande bazar, uma multidão de rostos anônimos e a tapeçaria de cores. Jacques teria questionado o preço da câmera e zombado do meu gosto por miséria pitoresca. Amir não. Amir traçou a ponta do dedo sobre a imagem de uma mulher idosa sorrindo, os olhos cansados. Ele não falou sobre técnica ou exposição. Ele sussurrou: seus olhos veem a rachadura na fachada que todos os outros ignoram, Helena. Você não apenas fotografa a Turquia, você vê a verdade que tentamos enterrar sob o ouro e o mármore. Naquele instante, ele não estava me exibindo seu poder.
Ele estava expondo o dele. Ele viu minha arte não como um passatempo delicado, mas como uma ferramenta que perfurava a armadura social. Quando ele me fala sobre o azeite, não como um produto, mas como a alma da sua família. Quando me revela o peso de cada colheita fracassada e o fardo de ser o único sustentáculo de um nome tão antigo, ele não está me exibindo seu poder. Ele está me mostrando sua vulnerabilidade. Eu vejo por trás daquele terno perfeito e do olhar de executivo frio uma criança assustada, presa nas expectativas de um pai severo. Naquele instante, sinto que não estou caindo em uma armadilha, mas sim em um convite ao resgate mútuo. Ele está me dando uma fresta em sua alma, a parte dele que deseja ardentemente cortar as raízes esmagadoras e flutuar livremente, assim como eu. Ele não quer controlar. Ele quer ser libertado. A atração é fatal porque é espelhada. Ele vê em mim a liberdade que nunca conheceu, e eu vejo nele o desafio de provar a mim mesma que posso amar sem ser dominada. A questão então não é mais se eu o amo, mas se sou forte o suficiente para lutar pelo direito de amá-lo, travando uma guerra de trincheiras pela nossa autonomia mútua, sem que ele precise me controlar ou eu precise fugir para sobreviver. Se pudermos quebrar juntos não apenas as muralhas de pedra das tradições de Mir, mas também as minhas próprias regras defensivas de porcelana. Se o amor pode ser um ato de rebeldia, então que seja. Eu não vou correr, eu vou ficar e lutar, porque pela primeira vez, o homem mais poderoso que conheci está me pedindo em silêncio para ser a sua salvação e minha. O contraste cultural se tornou o combustível incandescente de sua paixão. Para Amir, Helena não era apenas uma mulher, ela era a personificação da fuga. O cheiro de maresia salpicando a rigidez do Mármara, a promessa vertiginosa de um horizonte infinito que ele sempre observou de trás das janelas de mármore. Para Helena, Amir era a profundidade das montanhas da Anatólia, a solidez inabalável que ela nunca soube que necessitava após o terremoto de sua perda, mas que vinha com o preço da imobilidade. Eles eram o fogo que consome e a muralha antiga, e aquela muralha, construída sobre gerações de dever, estava começando a ceder e a desmoronar em pó. Nos braços um do outro, eles discutiam sobre a metafísica de suas vidas, sobre a fatalidade que Amir aprendera a aceitar. Ele acreditava em um destino traçado a ferro, um roteiro familiar que exigia sacrifício. Ela, contudo, via o futuro como um papiro branco, escrito a cada escolha ardente. Nós não somos peças em um tabuleiro, Amir, ela argumentava, os olhos marejados de uma convicção que desafiava sua armadura. O destino não é traçado, Amir, é escolhido, e o meu destino, o seu, está sendo escrito agora, neste exato momento de coragem ou covardia. Ele a silenciou com a boca, um beijo que era um juramento e um ato de rebeldia violenta contra séculos de tradição. Naquele ato desesperado, ele estava provando que o desejo, quando puro e incontrolável, desafiava qualquer mapa antigo. Mas essa cartografia proibida não poderia durar. A bolha de seu amor proibido estourou de forma violenta e estrondosa, não com um sussurro, mas com a fúria trovejante do patriarca. Sultã Demir, o pai de Amir, o nome que era sinônimo de poder gélido em toda a Turquia, soube dos encontros através de informantes leais à dinastia Olhos e Ouvidos espalhados por Istambul, que serviam de algemas invisíveis ao herdeiro. Um dos seguranças, um homem pago desde antes de Amir nascer para observar e reportar, transmitiu a informação em um telefonema codificado, descrevendo a frequência, os locais discretos e, o pior de tudo, o brilho nos olhos de Amir. Uma prova de que não era apenas luxúria, mas sim devoção perigosa. A notícia da estrangeira da artista sem lastro social ou dinástico, que ameaçava o iminente e crucial acordo de casamento com os Aksoy, foi tratada não como um erro, mas como uma traição de proporções bíblicas, um câncer no coração do império. O confronto não foi um diálogo, foi uma execução. O cenário era a suíte de Amir, no topo do hotel familiar, um local que exalava o poder contido e gelado que o havia moldado desde o berço. Amir mal havia retirado o paletó quando a porta se abriu com uma violência que só Sultã Demir era capaz de impor. O patriarca estava parado no umbral,
sua estatura amplificada pela sombra projetada. Seus olhos não continham decepção, mas sim a frieza letal da propriedade ultrajada. O ar no quarto rareava, espesso e frio, fazendo o suor brotar na nuca de Amir. Você ousou. A voz de Sultan era baixa, mas carregada com a gravidade de toneladas de mármore. Você ousou pôr em risco 200 anos do nome Demir, por causa de uma distração trivial, uma forasteira que cheira a rebeldia barata. Ele usou a palavra rebeldia como se fosse sinônimo de podridão. Amir sentiu o sangue subir-lhe à cabeça, mas o treinamento de 30 anos o impedia de gritar, forçando-o a se limitar a um aperto mortal em seus próprios punhos. Trivial. Helena era o ar. Pai, isto não é trivial. Eu a amo. Ela me faz ver. Você não vê nada, exceto a destruição que está causando. Sultan o interrompeu, dando um passo à frente, fechando a distância, forçando Amir a sentir o peso de sua autoridade. Você acha que o legado é um jogo? Você está prometido à filha do Zaksoi, não por capricho, mas por necessidade estratégica. Este não é um romance de verão, Amir. É a fusão de dois impérios que garantirá o seu futuro e o nome de seus filhos. Nossos ancestrais, que construíram isto pedra por pedra, com sangue e ferro, dariam seu braço direito para ter essa oportunidade. E você arremessa tudo isso no abismo por causa de um desejo egoísta? O monólogo interno de Amir gritava. Desejo egoísta? Minha vida inteira tem sido abnegação. Eu sacrifiquei meu tempo, meus gostos, minha própria identidade para usar esta coroa de ferro que o Senhor me impôs. E agora, quando finalmente sinto algo verdadeiro, é egoísmo? Mas a voz que saiu foi tensa e controlada. Não é egoísmo querer escolher quem sou, quem amo. Eu serei um líder melhor, um Demir mais forte, se eu for um homem feliz, não apenas um instrumento. Sultan riu, um som seco e cruel que ecoou no luxo silencioso do quarto. E subitamente, com uma força que Amir mal registrou, ele bateu a mão aberta na mesa de ébano ao lado, fazendo um vaso de cristal tremer e cair no tapete felpudo, onde se estilhaçou sem ruído. O som seco da batida foi mais aterrorizante que um grito. Felicidade. A felicidade é um luxo que você não pode pagar. Olhe para a história dos Demir. Quantos casamentos foram por amor? 0. Foram por poder, por aliança, por sobrevivência. Sua felicidade é irrelevante. A única coisa que importa é o nome. E se você insistir em manchar o nosso nome com o perfume barato de uma forasteira, então eu o farei sofrer, e farei ela sofrer. Os olhos de Sultan se estreitaram, tornando-se 2 lascas de gelo. Você não entende a extensão do meu poder, Amir. Se você não encerrar imediatamente este circo com a fotógrafa francesa, eu não apenas o deserdarei, o que seria um alívio para você, eu sei, mas farei questão de garantir que ela não consiga mais trabalhar, que não consiga visto, que seu nome seja sinônimo de fraude e risco de segurança, em qualquer país que ela tente chamar de lar. Eu a farei indesejável para qualquer continente, meu filho. Você a ama? Então salve-a de mim. Escolha agora, Amir, o dever que te deu este império, ou a paixão que transformará vocês dois em cinzas e fará com que ela pague o preço pela sua teimosia. O silêncio que se seguiu foi uma tortura auditiva, preenchido apenas pelo pulsar desesperado do sangue nas veias de Amir. Ele sentiu o chão oscilar. As palavras de Sultan eram navalhas. Ele não ameaçava apenas a vida de Amir, mas a liberdade e o propósito de Helena. Sultan deu as costas, sua figura imponente preenchendo o batente, a porta aberta como um convite ao abismo. Você tem até o nascer do sol de amanhã, Sultan rosnou, a voz já distante e final, para consertar este erro. E se eu ouvir o nome daquela mulher novamente em associação com o seu, considerarei a decisão tomada. Não me decepcione, herdeiro. A porta se fechou com um clique pesado e autoritário, mas o peso da autoridade permaneceu, esmagando o ar. Amir cambaleou para trás, apoiando-se na parede fria, o corpo tremendo não por medo, mas por uma raiva implosiva que ameaçava rasgá-lo de dentro para fora. O suor escorria em suas têmporas. Ele levou a mão ao peito, tentando regular a respiração superficial,
cada inspiração um lembrete do oxigênio que seu pai acabara de sugar do cômodo. Ele caminhou até a janela e encarou as luzes cintilantes de Istambul que pareciam zombar de sua prisão dourada. Na sua mão esquerda, no dedo anelar, estava o pesado anel de ouro da família Demir, gravado com o brasão de 2 séculos. Ele o havia usado desde os 18 anos. Era mais do que joia, era uma algema honrosa. O dever que te deu este império, a paixão que transformará vocês dois em cinzas. Ele girou o anel com o polegar. Dever. Era um ciclo interminável de sacrifício, onde cada geração dava sua vida para garantir que a próxima tivesse o poder para fazer o mesmo. Mas que tipo de vida era essa? Uma farsa? Ele olhou para o estilhaço de cristal no tapete, o único rastro visível da fúria de seu pai. Sultan não hesitaria em destruir Helena. Ele a considerava uma ameaça ao seu legado. Amir sentiu a náusea do reconhecimento. Se ele escolhesse o império, ele estaria escolhendo a morte de sua própria alma e a destruição da única pessoa que o fizera sentir-se inteiro. A história dos Demir exigia que ele a negasse. Seu coração exigia que ele a salvasse. Ele não podia viver como um fantoche, mas podia ele suportar a ideia de ser o homem que arruinou a liberdade de Helena por fraqueza? Naquele momento, Amir estava nu sob o olhar julgamental de seu pai, dividido entre o peso ancestral do anel em seu dedo e o gosto da maresia e da liberdade nos lábios, uma escolha que definiria se ele era um homem ou apenas um fantoche da história. O anel era frio, a memória de Helena era fogo. Ele precisava de coragem para trair a história e coragem ainda maior para enfrentar o homem que veria essa traição como o fim do mundo. E Amir sabia, com uma certeza fria e terrível, que a única maneira de salvar Helena de seu pai era perdendo o seu mundo para sempre. A liberdade tinha um preço, e ele acabara de receber a conta. 30 anos de conformidade, 30 anos de silêncio na alma, um silêncio imposto, onde a única voz permitida era o eco do dever. Eu vesti o manto da responsabilidade, acreditando que o dever era a forma mais elevada de amor, o amor pela família, pelo legado. Mas agora vejo que era apenas uma forma sofisticada de medo. Medo de ser reprovado, medo de ser pobre, não de dinheiro, mas de propósito e de essência. Meu pai me deu o reino, mas me roubou a coroa mais importante, minha identidade. Ele cambaleou, as mãos fechadas em punhos tão apertados que as unhas se cravavam nas palmas. E agora, essa identidade que Helena, com sua luz descalça e seu olhar sem fronteiras, me ajudou a vislumbrar, está sendo usada contra mim. Se eu escolher o império, morro, e Helena se tornará apenas a nota de rodapé de um erro juvenil, um fantasma bonito em um quarto trancado. Se eu escolher Helena, eu não apenas perco o azeite, perco o sobrenome, perco minha posição no mundo. A sociedade dirá que sou fraco, que fui manipulado pela paixão, que troquei o destino de milhares de trabalhadores por um beijo proibido, por uma estrangeira. Mas o que é a honra se não consigo olhar no espelho sem ver um fantasma? O que é o legado se a única coisa que herdo é a dor? A tradição me exige que eu seja um rei, um pilar de mármore. Mas o amor de Helena me exige que eu seja apenas um homem. E o homem que eu sou hoje prefere a liberdade descalça do que a prisão de ouro. Eu trairei meu sangue, trairei a memória dos meus ancestrais, mas pela primeira vez não trairei a mim mesmo. O peso do meu nome sempre foi um fardo, uma rocha que me impedia de flutuar. Ele respirou fundo, puxando o ar como se estivesse emergindo de um oceano profundo. O tremor que começou em seus lábios se transformou em uma convicção gélida. A raiva era uma lava espessa subindo pela garganta, não dirigida a seu pai, mas ao sistema que os havia enredado a ambos. Eles chamam isso de honra, pensou ele com escárnio mudo, mas é apenas controle, tecido na seda mais fina e cheirando a azeite centenário. Amir se afastou do salão de mármore e, em passos pesados, dirigiu-se ao armazém climatizado que abrigava a verdadeira essência da família Demir. As relíquias do azeite. Este não era o inventário de exportação, eram os tesouros. Parou diante de um nicho iluminado por um foco de luz frio. Ali repousava a primeira garrafa, um frasco de vidro opaco,
datado de 1888, contendo o primeiro azeite prensado que lançou as fundações do império. Era selada com cera vermelha e o selo de ferro do clã. Era a prova física da sua dívida, o símbolo inquebrável de seu destino predeterminado. Os olhos de Amir fixaram-se no líquido dourado e denso dentro do vidro. Esse óleo havia nutrido gerações, sustentado a reputação, mas também sufocado cada um de seus desejos. Era o ouro líquido que aprisionava a todos. A dúvida ainda lhe mordia os calcanhares. O peso de milhões de vidas dependia da estabilidade que ele representava. Renunciar era fácil no coração apaixonado, mas aterrador na realidade fria da logística e do dinheiro. Seria ele um egoísta patético, trocando um império por um capricho? Não, eu não estou escolhendo um capricho. Estou escolhendo o ar. Ele estendeu a mão, o calor do seu punho contrastando com a frieza do vidro antigo. Agarrando o gargalo, ele sentiu o peso da história em seus dedos. Seus dentes se cerraram e o silêncio do armazém foi quebrado apenas pela sua respiração estrondosa. Ele elevou o frasco acima da cabeça, a luz refletindo no selo de ferro. Por um microsegundo, viu o rosto severo do pai e, mais rapidamente ainda, o sorriso livre de Helena. Com um urro contido, que parecia arrancar o cimento dos seus pulmões, Amir arremessou o frasco de 1888 contra a parede de concreto ao lado, longe do estoque valioso. O som foi uma explosão, uma sinfonia de estilhaços. O cheiro de azeite extra virgem, rançoso e doce, encheu o ar, intenso e inebriante. Gotas gordurosas e escuras mancharam o concreto, parecendo sangue derramado. A ruptura era física e irrevogável. Ele havia quebrado a corrente e não era de seda, era de vidro e azeite. O tremor retornou, mas desta vez não era de medo. Era a adrenalina pura, a eletricidade da liberdade. Ele pegou seu telefone e, ignorando a etiqueta de segurança, digitou uma única mensagem criptografada, o código que eles haviam criado para fugir do olhar constante do mundo de Demir. O destino não está escrito. Ele está sendo queimado. Me encontre onde o mar não se curva. Isso era o suficiente. Ela entenderia. A ponte de Gálata, o ponto de encontro secreto, onde eles discutiram a liberdade sobre as águas. Ele voltou ao salão de mármore. O cheiro de azeite impregnado em seu paletó, um perfume de traição e renascimento. Ele viu seu pai, o patriarca, falando ao telefone, controlando a crise invisível que Amir acabara de iniciar em seu próprio coração. Seus ombros estavam tensos, sua postura rígida. Amir se endireitou. Ele sentiu o peso do vazio que havia criado ao quebrar o frasco, mas esse vazio era surpreendentemente leve. O homem que ele era hoje já não usava uma armadura de herdeiro. Ele respirou fundo, puxando o ar como se estivesse emergindo de um oceano profundo. O tremor que começou em seus lábios se transformou em uma convicção gélida. 30 anos de silêncio. Mas agora, eu escolho gritar. Ele se aproximou do pai, interrompendo a chamada com uma voz que não era mais de um filho, mas de um adversário. Eu sou Amir, e eu sou mais do que meu sobrenome. Eu não serei o herdeiro que sacrificou o coração para salvar um logotipo. Eu serei o homem que ousou quebrar a corrente de seda. Deixem-me ser cinzas, mas cinzas livres. Sua voz não vacilou. Era um trovão seco a confissão gritada, que finalmente anunciava não ao seu pai, mas ao mundo que o legado de Demir havia acabado de encontrar seu novo e destemido comandante. Amir, o homem, não o ícone. O salão imperial do Pera Palace estava em uma efervescência dourada e tensa. Candelabros boêmios refletiam a luz sobre bandejas de prata e sedas caras, mas para Amir era uma câmara de tortura revestida de opulência. Ele estava impecável em seu terno de 3 peças, uma armadura cara que mal continha a tempestade interna. Cada fibra do tecido italiano parecia absorver a pressão de uma história de séculos. Enquanto subia os degraus de mármore até o pódio, o peso de toda a dinastia Demir parecia estar equilibrado em sua nuca. Ele não era um homem. Era uma transação, um espelho polido refletindo o poder que seria selado por um acordo de bilhões. Seu pai, o patriarca,
Sorria de um camarote elevado, um sorriso de proprietário que o enchia de náusea. Aquele sorriso era a manifestação da corda que apertava seu pescoço. Ele pegou o microfone, sentindo o metal frio contra a palma suada. Por um instante, o medo o cegou. Ceder agora era a coisa mais fácil, a mais segura. Dizer as palavras corretas, aceitar o destino traçado e voltar para a segurança previsível de sua gaiola dourada. Mas então, a imagem irrompeu em sua mente. O sorriso desinibido de Helena, o cheiro de sal e lavanda em seu cabelo, a maneira como o olhar dela o desarmava, desnudando o homem que ele era antes de ser Demir. Ele havia prometido a si mesmo que não sacrificaria aquela verdade recém-descoberta. Não por dinheiro, não por medo. Esse era o único ato de dignidade que lhe restava. Amir começou com a retórica esperada, a voz calibrada pela disciplina de anos. Ele falou sobre a união de duas famílias poderosas, o futuro do império, a expansão para novos mercados. A multidão acenava, satisfeita, bebericando azeite e champanhe. Mas de repente o tom mudou. Honra, ele declarou, a palavra reverberando com uma nova e perigosa profundidade. É o alicerce de nossa família, é o pilar que sustenta o nome Demir. Um murmúrio de aprovação educada percorreu as mesas, mas Amir sentiu a frase incompleta, uma mentira que precisava ser corrigida. Ele apertou o microfone até os nós dos dedos ficarem brancos. Mas a verdadeira honra, ele continuou sua voz, ganhando uma intensidade rouca que silenciou os sussurros. A honra que define um homem não é a lealdade ao que é confortável, mas sim a lealdade à verdade que reside em nosso próprio coração. O silêncio que se seguiu não era de concordância, mas de choque contido. Os rostos na primeira fila enrugaram-se em confusão. Amir sentiu o olhar queimante de seu pai. Era agora ou nunca. É fácil vestir o dever como uma túnica ancestral, seguir o mapa que outros traçaram, ele prosseguiu, o discurso agora totalmente desviado do roteiro aprovado. Mas se esse dever estrangula o próprio espírito e nos condena a uma vida sem alma, ele não é mais nobreza, é covardia. O silêncio quebrou. Um par de aplausos isolados, de jovens empresários que reconheciam e admiravam a rebeldia, a admiração perigosa pelo homem que ousava queimar o legado, foi rapidamente abafado pelos shh furiosos e desaprovadores dos anciões. Amir percebeu que cada palavra que saía de sua boca era uma pá de terra jogada sobre sua vida anterior. Ele se virou, sua postura imponente, focando Shahrika Aksoy. Ela estava sentada na primeira fila, radiante em um vestido cor de marfim, a personificação da noiva perfeita, imaculada e preparada para o sacrifício mútuo da conveniência. Amir sentiu uma pontada de culpa genuína por usá-la como ferramenta para sua liberdade. Ele a respeitava, sim, mas não podia condená-la a ser cúmplice de sua própria prisão. Shahrika Hanım, ele disse, sua voz diminuindo ligeiramente, mas carregada com uma intensidade que calou os últimos murmúrios. Eu a respeito. Respeito sua graça e a força de sua família. O legado que poderíamos construir seria inquestionável. Mas o casamento, para ser honrado, exige a entrega total da alma, a fusão de dois caminhos sem ressentimento ou vazio. E eu estaria cometendo um ato de profunda desonra contra o seu nome e contra o meu, se fingisse que posso dar a você essa entrega. Ele respirou fundo. A plateia prendia a respiração coletivamente. O vácuo era tão denso que ele podia sentir a umidade do ar. E a minha alma, o meu coração, ele concluiu, e o silêncio se tornou um vácuo absoluto. Pertence a outra pessoa. Uma pessoa que me ensinou que a liberdade de escolher quem amamos é o único verdadeiro luxo que um homem pode possuir. A frase foi um tiro no centro da sala. O vácuo explodiu em um coro estridente de sussurros, indignação e choque. Talheres foram largados. O patriarca Demir, que antes sorria triunfante, não gritou. Ele fez algo muito pior. Seus olhos se fecharam por um instante e quando se abriram eram chamas frias e azuis. Ele não caiu em fúria. Ele se contraiu em uma quietude letal,
um colapso contido que prometia uma vingança fria e total. Aquele silêncio furioso era mais aterrorizante do que qualquer rugido. Era o som do rompimento de um laço de sangue, a expulsão de um filho. Jarrica manteve a compostura por um instante, um leve tremor na mão. Uma rainha destronada em público. Ela se levantou com dignidade impecável, fazendo uma reverência mínima e silenciosa, que era, ironicamente, mais condenatória que qualquer grito, e saiu da sala, escoltada por sua própria família, em choque. Amir desceu do palco, sentindo o frio do ostracismo antes mesmo de tocar o chão. A queda foi instantânea, brutal. Não houve tempo para abraços ou despedidas. 2 seguranças corpulentos com a frieza de funcionários de banco treinados para confisco interceptaram-no. Suas credenciais, Sr. Demir, sibilou um assessor pálido e trêmulo, cuja lealdade havia mudado de lado em um microsegundo. Amir sentiu a mão fria e rápida arrancar o telefone de última geração do seu bolso, o aparelho que era sua principal ferramenta de comunicação e controle, e, em seguida, o pequeno volume de couro de crocodilo da carteira. Os cartões de crédito e o passaporte diplomático foram retirados, deixando-lhe apenas notas soltas e a licença de motorista. Ele foi, em questão de minutos, despojado de sua identidade financeira, escoltado para fora por homens que antes lhe juravam lealdade e que agora o tratavam como um intruso contaminado. Ele não estava sendo expulso, estava sendo cancelado. O cheiro de azeite e poder que ele sempre carregara foi substituído pelo ar gélido da noite de Istambul. O terno de seda, antes um símbolo de autoridade, agora parecia um disfarce ridículo na Rua Fria. Ele trocou um império por uma esperança. Naquela manhã, o nome Amir Demir era sinônimo de escândalo nas manchetes digitais. A notícia viajou mais rápido que a luz sobre o Bósforo. O herdeiro que trocou milhões pela loucura. O site da Demir Holding já havia removido seu perfil e seus títulos executivos. A mídia se banqueteou com o ultraje, pintando Helena, a fotógrafa estrangeira, a forasteira de espírito livre, como a sedutora responsável pela queda de uma das dinastias mais tradicionais da Turquia, a mancha na honra familiar. Ele caminhou sem rumo pelas ruas históricas, os passos ecoando no calçamento úmido. Seu coração ainda batia descontrolado, dividido entre o pavor gelado da ruína total e uma euforia perigosa. Ele era um homem de 32 anos, com um terno caríssimo e sem um lugar para dormir. Ele era um exilado, um pária, mas pela primeira vez ele estava inteiro. Sentia o peso da mídia, a condenação invisível de milhares de olhares, mas sob essa pressão, sentia a leveza de sua própria escolha. Aquele peso na nuca que o acompanhara desde o nascimento havia desaparecido. O controle se fora, e com ele, a necessidade de fingir. Ele olhou para o céu noturno, o brilho das estrelas ofuscado pelas luzes da metrópole caótica. Ele não tinha nada, mas pela primeira vez tinha a si mesmo. Ele não sabia onde Helena estava, nem como a encontraria agora que era financeiramente invisível, mas a ruína era a tela branca sobre a qual ele reescreveria seu destino. Ele havia escolhido a liberdade de seu coração em detrimento da segurança da linhagem. Essa era a única honra que importava. Istambul era vasta e impiedosa, mas era agora um campo aberto de possibilidades, onde seu caminho, finalmente, o levaria de volta para ela. O café cheirava a grãos moídos e a esperança clandestina, um contraste brutal com o aroma opulento de tabaco e azeite envelhecido dos escritórios Demir. Amir encontrou Helena sentada à janela, o sol filtrando-se por trás dela, transformando seu cabelo em uma auréola de cobre. Não havia pompa, nem seguranças, nem a máscara fria que ele vestira por 32 anos. Ele era um homem despido do seu sobrenome, e era a primeira vez que se sentia genuinamente vestido. Quando ele se aproximou, ela não perguntou sobre a perda dos ativos, a fúria do pai ou a mancha irreparável na reputação da família. Ela apenas se levantou e o abraçou com a força de quem resgata um náufrago. Você escolheu a ruína por minha causa. Ela sussurrou contra seu peito, a voz embargada pela emoção e por um peso que ela sentia ser responsabilidade sua. Helena temia a culpa de ter destruído um império.
As lágrimas molharam o linho da camisa dele, lágrimas que carregavam o azeite amargo da culpa. Ela o soltou, recuando um passo, e seu olhar vagou pelo vazio que a decisão dele havia criado. No seu íntimo, ela via a si mesma como a força sísmica, o desastre estrangeiro que abalou a fundação de mármore daquela família milenar. Você trouxe o caos, Helena, era o monólogo silencioso que a consumia. Você tem este poder destrutivo de amar, de libertar, e agora ele está desabrigado por sua causa. Amir, no entanto, concedeu o primeiro sorriso que ele não precisou auditar, um sorriso que pertencia apenas a ela e ao seu novo eu. A leveza do desastre era embriagadora. Ele ergueu o queixo dela com o polegar, forçando-a a encará-lo, e nos seus olhos ela não encontrou reprovação, mas uma gratidão selvagem. Não, Helena, eu escolhi a mim mesmo. Você foi a lanterna que revelou o caminho, mas a decisão de andar por ele foi minha. Meu pai me ensinou o preço de cada hectare de terra, o preço de cada barril de azeite, o preço de cada obrigação. Ele me ensinou o preço de tudo, mas você me ensinou o valor de nada. E o valor desta alforria, desta liberdade recém-descoberta, é inegociável. Ele puxou-a novamente para o abraço, sentindo o tremor da sua incerteza. Durante anos, eu usei o dever como uma armadura para esconder que eu estava vazio por dentro. Meu pai queria um trono para mim. Eu só queria uma cadeira que eu pudesse escolher. E se a cadeira fosse aqui com você, no chão batido da Sardenha, que assim seja. Meu único erro foi ter demorado tanto para entender que a verdadeira riqueza não se herda, se constrói. E a partir de agora, não serei mais o herdeiro Demir, serei apenas Amir. Naquela noite, eles deixaram a Turquia, não como fugitivos assustados, mas como pioneiros redefinindo as fronteiras de seu próprio mundo. A fuga não foi um ato de desespero, mas o selo de uma promessa. Enquanto o avião subia sobre as luzes cintilantes de Istambul, a cidade que o havia aprisionado e agora o liberava, Amir sentiu uma estranha melancolia, não pela perda da riqueza, mas pela perda da versão de si mesmo que ele teve que matar para sobreviver. Ele abandonou as chaves dos hotéis e o controle da frota, mas levou consigo a disciplina brutalmente eficiente que aprendeu nos corredores de mármore. Sem o peso do nome Demir, ele descobriu um talento catártico para a consultoria de negócios e sustentabilidade. Aplicava a mesma precisão militar de antes, mas agora a serviço da ética e da longevidade, não apenas do lucro. Ele não precisava ser o dono do azeite para ser digno. A dignidade estava na construção, na base, na capacidade de iniciar de novo com as próprias mãos. Helena, por sua vez, encontrou na solidez emocional de Amir o porto seguro que não a aprisionava, mas que lhe permitia voar ainda mais alto em sua arte. Seus documentários de viagem agora carregavam uma profundidade e uma perspectiva que só a segurança de um amor verdadeiro poderia fornecer. Eles eram a prova viva de que o amor verdadeiro não é uma fusão sufocante de duas vidas, onde uma alma se anula para caber na outra, mas sim a liberdade absoluta concedida a duas almas para serem exatamente quem são, despidas dos grilhões da cultura, do passado ou da expectativa social. Juntos, eles construíram um novo legado, um que não era feito de herança de hotéis e azeite milenar, mas de escolhas quentes, ousadas, e um amor que desafiava a gravidade de séculos de tradição, provando que a maior herança que se pode deixar é a coragem de derrotar a própria vida imposta. A Sardenha acolheu-os com uma simplicidade áspera e curativa. O vilarejo costeiro, com suas casas de pedra e o cheiro constante de alecrim e sal, tornou-se o refúgio onde o luxo foi trocado pelo essencial. Amir passava horas estudando o ecossistema local e implementando modelos de negócios circulares para pequenas empresas agrícolas, a antítese exata do capitalismo predatório que ele outrora representara. Ele negociava com pescadores e agricultores, vestindo botas enlameadas em vez de sapatos italianos feitos à mão. Após um ano, eles se casaram. Não em um salão opulento de Istambul, mas em uma pequena igreja caiada de branco na colina, com apenas a celebrante, um punhado de vizinhos sardos e o mar como testemunhas.
Helena vestiu um vestido simples de linho que ela mesma havia tingido com pigmentos naturais. E Amir usou o mesmo sorriso liberto que ela vira pela primeira vez no café. As alianças não eram de ouro turco herdado, mas de prata bruta, marteladas à mão por um artesão local. O voto de Amir, sussurrado em francês e turco, não era sobre fidelidade, mas sobre a manutenção da liberdade mútua. 3 anos mais tarde nasceu Zeynep, uma menina com a teimosia das montanhas da Anatólia e o fogo solar do Mediterrâneo. O nascimento de sua filha selou a nova fundação. Amir olhava para Zeynep e via a materialização de todas as suas escolhas corajosas. Ela era a oliveira plantada, a promessa de futuro. O azeite que ele não controlava mais era substituído pelo amor que ele nutria, orgânico, puro e sustentável. Helena filmou o parto, a câmera em seu ombro capturando não a dor, mas a força transformadora da criação. Percebendo que sua arte agora era inseparável de sua vida, cheia de propósito e sem máscaras. 10 anos se passaram. Sob o sol de um pequeno vilarejo na Sardenha, eles estavam juntos, o cheiro de terra úmida e sal no ar. Amir estava vestindo uma camisa de linho gasta, as mãos sujas de terra. Eles estavam ao lado de uma jovem oliveira, plantada por eles mesmos no primeiro ano em que chegaram ali, um ato simbólico de soberania sobre a própria história. A árvore, inicialmente frágil, havia crescido, seus galhos espessos e robustos, carregados de azeitonas verdes. Helena registrava a cena com uma câmera antiga, o foco suave no rosto envelhecido, mas sereno de Amir. Ele se abaixou, tocando a casca áspera da árvore, sentindo a textura da nova tradição que criaram. Esta é a única herança que importa, pensou Amir. Não o que meu pai me deu, mas o que eu construí a partir do zero, com as mãos sujas de propósito e não de dinheiro. Ele recordou a dor do corte, o momento em que escolheu ser um nada para ser tudo. Ele percebeu que o verdadeiro luxo não estava em possuir frotas de navios, mas em poder olhar para Helena e Zeynep e saber que o amor deles era a única cláusula de contrato que ele nunca quebraria. Ele virou-se para Helena, a luz da tarde refletida em seus olhos, agora plenamente livres. O azeite amargo da obrigação se tornou doce na liberdade que conquistamos juntos, ele sussurrou, e a metáfora tocou o cerne do que eles eram. O amor deles não era um fruto proibido, era a colheita, finalmente, da escolha de ser verdadeiramente dono de si. Helena baixou a câmera, as lentes refletindo a cena perfeita. Amir, o ex-herdeiro do Império Demir, de joelhos ao lado de uma oliveira. Ela sabia que aquele momento, capturado pela sua lente, era mais do que um filme documental. Era a prova de que a única fronteira real é aquela que traçamos dentro de nós mesmos. E se essa história tinha uma mensagem, era esta. Não se curve ao seu legado, a menos que seja para plantá-lo em uma terra nova, com a semente da sua própria coragem. A única tradição que vale a pena manter é a de amar sem medo. Eles ficaram ali, sob o sol da Sardenha, os guardiões de um império invisível, mas inquebrável, construído sobre a coragem de perder tudo para finalmente encontrar a si mesmos. Se você gostou dessa história, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal para mais contos românticos assim e ativar o sininho para não perder nenhum. Compartilhe com aquela amiga que adora um bom romance. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima história. Lembre-se, o amor sempre encontra um caminho. Beijos e abraços.